Estamos começando o nosso programa Renovando Vidas, aqui nesse lugar maravilhoso, criado por Deus, verão, Lagoa dos Esteves, e queremos trazer algo de Deus para a sua vida. Há uma palavra que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor é aquele Deus que está preocupado não só com o nosso hoje, com o nosso agora, mas também está preocupado com as gerações futuras a nós. O plano de Deus é tão mais amplo, tão mais lindo, tão mais alto do que os nossos planos. E você é convidado a estar aqui nesse momento, nesse tempo precioso que nós vamos ter na presença de Deus, com a palavra de Deus. Você é convidado a estar conosco e também começar a entender mais, a buscar mais daquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Fique com a gente. Atuando no mercado nacional e internacional, a JMB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JMB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo. E aqui, nesta mesma lagoa que você pode contemplar comigo agora, nós vamos ter o nosso retiro de carnaval. Tempo precioso, tempo de Deus falar conosco de maneira muito especial. Confira agora os detalhes desse convite especial para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Só está na sombra quem está próximo dele. To the hill of Calvary, my Savior went courageously, and there He bled and died for me. Hallelujah for the cross. Faz 8 anos que eu me converti, eu fiquei só um retiro sem vir. Eu tenho 19 anos e 19 anos eu participo de retiro, então o mais engraçado é que sempre Deus tem uma coisa nova assim pra gente. Por mais que a gente ache, já fui em 19 retiros de carnaval, e no 19º Deus vai lá e nos surpreende e traz uma palavra nova, uma palavra de incentivo, e Deus é demais, cara. Hallelujah for the war He fought, love has won, death has lost. Hallelujah for the souls He bought, hallelujah for the cross. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou.
Atuando no mercado nacional e internacional, a JNB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JNB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo. Chegou agora o nosso momento de meditarmos na Palavra de Deus. E queremos hoje ir a um texto do Deuteronômio, no Velho Testamento. Esse que é um livro que condensa muito do que foi escrito nos 4 livros anteriores, que são chamados 5 primeiros livros do Pentateuco. Deuteronômio é o último deles e é a repetição da lei. Então, as coisas mais importantes que precisavam ser guardadas, que precisavam ser lembradas, que precisavam ser ditas e reditas para que houvesse aprendizado, estão aqui, então, nesse livro do Deuteronômio. E no capítulo 7, os versos que nós vamos ler o 6 e o 7 e o 9 e o 10. Então, nós vamos ver o Senhor falando da escolha de Israel. Por que Ele escolheu o povo de Israel e com qual propósito, e já dá aqui umas linhas gerais de qual seria a atitude de Deus com relação ao povo de Israel, ao povo escolhido de Deus. E depois nós vamos meditar um pouquinho sobre o que isso tem a falar conosco hoje. Então lá está escrito assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque eram os mais numerosos do que qualquer outro povo, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas o Senhor vos amava. E saberás, pois, que o Senhor teu Deus, e é Deus fiel, que guarda aliança, misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. E não será demorado para com o que o odeia. Prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Eu estava meditando nessa palavra que tem um paralelo em Romanos capítulo 9, onde também fala da escolha do povo de Israel e de agora sob uma visão neotestamentária, um texto bastante interessante. Se você é um daqueles que gosta de estudar mais a fundo a palavra de Deus, você pode ler então Romanos capítulo 9 e meditar comparando esses dois textos. Mas aqui fala que Deus escolheu o povo de Israel não porque era um povo melhor, mais bonito, mais numeroso, mais forte, mais poderoso, mas porque Deus amava aquele povo e tinha um propósito com aquele povo. Apesar de que a Bíblia também é muito clara em dizer que Deus ama todas as nações da terra. Então, o povo escolhido não é porque é povo preferido, é escolhido para cumprir um propósito de Deus nessa terra, para abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. E esse chamado, nós cremos que ele continua sendo não para uma geração de sangue, que é isso que Romanos então deixa muito claro, que não são todos que se dizem filhos de Abraão ou que nasceram em Israel, que são israelitas de Deus. Hoje, o Israel de Deus, como já também nessa época, não era algo só por nascimento. Havia depois a circuncisão,
havia o direito do estrangeiro, havia tantas leis que traziam a justiça de Deus à terra. E hoje continua sendo assim. E me admira muitas vezes eu encontrar com pessoas que se acham escolhidas antes do tempo, que acham que pode fazer qualquer coisa e que no final das contas Deus é um Deus bonzinho e todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai ter a vida eterna como prometido. Esse texto, que é do Velho Testamento, do começo da Bíblia, dos primeiros 5 livros da Bíblia, já começa a nos deixar claro que há uma separação. Então, quando eu comecei esse programa, eu falei que é um texto, né, dos Salmos que diz que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. É um Deus que é preocupado com as gerações. E esse texto aqui, nós às vezes não somos. Às vezes nós com os nossos filhos, nós temos uma preocupação extremamente superficial, extremamente egoísta, extremamente dinheirista. A gente quer que os nossos filhos, no fundo, a gente só quer que os nossos filhos sejam um pouco mais ricos do que a gente. E como o meio para se conseguir isso é o estudo, normalmente, então a gente quer que eles estudem também e tal. Mas o Senhor se preocupa com a salvação das gerações. Então, esse texto, ele continua falando, ele fala da escolha e depois ele diz, você saberá que o Senhor teu Deus é Deus. Olha que interessante. Então, primeira coisa, o Senhor teu Deus, esse Deus da Bíblia, diz assim, esse é Deus. Depois ele continua dizendo, e é Deus fiel. Porque hoje nós vivemos tempos onde eu escuto muita gente dizendo assim, ah, mas Deus é um só. E eu realmente creio em um Deus único. Este Deus da Bíblia, esse Deus que afirma que Deus, esse Senhor Deus é Deus. Aí está ali escrito, né, com a letra maiúscula para não deixar dúvidas. Porque muita gente acha que o Deus daquela religião, da outra religião, é o mesmo Deus. Mas é um Deus tão diferente. Alguns podem dizer assim, ah, só o nome é diferente, mas é o mesmo Deus. Mas é um Deus com características tão diferentes e as pessoas que seguem, que servem a Ele, radicalmente têm características muito diferentes desse Deus da Bíblia. Então eu questiono isso, né? E esse texto parece que eu tenho a impressão que ele me respalda nesse pensamento. Que Deus é um Deus só e que é esse Deus revelado na natureza, revelado na Bíblia Sagrada, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então ele diz, o Senhor é Deus. Aí começa dizendo assim, e é Deus fiel, um Deus fiel. E é um Deus que ele é fiel e independe se eu, a criatura de Deus, se eu sou infiel, ele continua sendo fiel. E o texto continua dizendo que ele guarda aliança. Então ele faz um propósito, uma promessa conosco e ele guarda, mesmo que a gente não guarde. Né? Essa é a nossa parte. Então a nossa parte é ser como ele, é se espelhar nele, é também ser fiel, é também guardar as promessas e as alianças que a gente faz com Ele. E de repente você pode perguntar, aliança com Deus, o que é isso? Né? Quando que se faz isso? Ora, se faz isso no batismo, se faz isso na conversão, se faz aliança com Deus quando a gente casa na igreja. Ali diante de Deus são feitas tantas promessas que as pessoas tão facilmente esquecem, deixam de lado, não dão mais importância nenhuma, nem voltam na igreja para falar com a mesma pessoa que os casou um dia, que esteve ali com eles naquele momento de fazer promessas, nem voltam para dizer, ó, estou pensando, ou estou tendo dificuldades, está difícil, estou precisando de ajuda. Às vezes esquecem, largam, tomam as suas decisões, mas Deus é um Deus que guarda aliança. Ele não esquece e Ele continua fiel às suas alianças. E diz aqui
que ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda escrita aqui a respeito de Deus. É um Deus que está interessado nas gerações futuras e Ele guarda essa aliança não só com você na sua vida, mas até 1000 gerações. Então, esse até 1000 gerações tem uma conotação de para sempre, para a eternidade. Quando uma pessoa se volta para Deus, entrega a sua vida ao Senhor, agora já trazendo a revelação neotestamentária, né? Vê em Jesus a plenitude de Deus, a revelação de Deus, o propósito de Deus para a humanidade. Quando qualquer pessoa se depara com isso, essa pessoa vai ter consciência dos seus erros, dos seus pecados, do quanto ela ofendeu a Deus, o quanto ela é devedora, e aí Deus começa a fazer uma nova criatura, uma nova história, uma nova identidade eterna. Aí sim, até 1000 gerações de eternidade. E os filhos, e os netos, e os bisnetos vão ter que ter e escrever a sua própria história. Mas já vão contar com esse favor de Deus, com essa bênção de Deus, com essa graça de Deus. Eles vão ter que, claro, tomar as suas decisões com relação a isso. Mas eles já vão contar com essa graça de Deus, com essa misericórdia de Deus, com esse amor de Deus. E isso é algo simplesmente maravilhoso que nós podemos viver. Mas existe o outro lado da moeda, o qual a gente não gosta muito de falar. A gente não gosta muito de ser confrontado. Mas o texto nos diz isso, né? Ele diz, olha, mas Deus também dá o pago diretamente. Eu gostei disso aqui, diretamente. Porque aí ele não tem essa coisa que algumas religiões falam, aqui tem o karma, que você vai pagar na outra vida, que você está pagando, que aconteceu numa vida passada, não. Aí ele diz assim, dá o pago diretamente aos que o odeiam e faz-os perecer, e não será demorado para o que o odeia. E prontamente o Senhor o retribuirá. E aí vem o conselho, então. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos. Nós vamos chegar ali. Então, o Senhor é aquele que também dá a paga, o merecimento para aqueles que odeiam o Senhor, para aqueles que estão contra o Senhor. E diz aqui que é breve, que não é uma coisa muito demorada, não. Que ele retribui aquilo que as pessoas fazem contra ele, né? Contra o Senhor, contra Deus. Então nós precisamos ter essa consciência de que Deus é um Deus bom, é verdade, mas Ele não é um Deus bobo, como muitas vezes nós gostaríamos, talvez, que Ele fosse, né? Bobão, cego, não enxerga, não quer ver, né? A gente pensa que se esconde dele, que engana, ludibria, dá a volta. Mas isso não é verdade. E esse texto nos deixa isso muito claro e termina dando, então, esse conselho. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje eu te ordeno que sejam cumpridos. Então, existem os mandamentos, os estatutos e os juízos que precisam ser guardados. E essa palavra guardar é uma palavra que hoje a gente não usa mais tanto, né? Uma palavra um pouquinho mais antiga que tem a conotação de conhecer, observar, obedecer. Então, não é só conhecer, porque conhecer e saber o que é certo, muita gente conhece, mas não faz. Então, o guardar tem essa conotação. Conhecer, saber, procurar, entender e
reagir de acordo com esse entendimento. Então, guardar o mandamento é obedecer, é observar, é andar nele. Porque essa é a ordenança de Deus para nós. E eu realmente espero que essa palavra possa tocar o seu coração, de maneira que faça você mudar a sua atitude, você mudar o seu pensamento, o seu coração, você observar a palavra de Deus, querer saber mais dela, daquilo que está escrito, porque ela é linda. A cada programa nós gastamos aqui alguns minutos meditando nela, e são poucos. Eu leio geralmente no máximo 3, 4 versículos. Imagina essa enormidade que tem de tesouros escondidos aqui para a minha vida e para a sua vida. O que tem aqui de solução de problemas, de fórmulas literalmente mágicas, tremendas. Se nós obedecemos, nós herdamos bênçãos e caminhamos por caminhos realmente verdejantes, por águas tranquilas. Então, vale a pena guardar esses mandamentos, observar esses mandamentos, conhecer, saber e cada vez mais cumpri-los e obedecê-los, para que as nossas gerações possam ser gerações abençoadas. Não só nós mesmos, mas também a nossa geração, o nosso futuro. Eu já decidi há muito tempo que quero isso, quero plantar isso no coração dos meus filhos, graças a Deus. Consegui plantar essa palavra, essa semente, essa bênção no coração deles. E glorifico a Deus por isso, e você também pode. Se você tem um filho, tem alguém que está seguindo um caminho que você já viu que é um caminho perigoso, primeiro questione-se qual é o seu caminho, qual caminho você está seguindo. Porque o seu filho, ele vai te observar, ele vai seguir o seu caminho. Então, você precisa prestar muita atenção nisso. E você precisa entender que às vezes você quer que o seu filho siga um caminho que você não segue. Mas às vezes o seu caminho parece um pouquinho que tá bom, o dele tá pior. Cuidado com isso. Siga você o caminho de Deus e certamente os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos também seguirão este caminho. Vamos orar? Nos colocarmos na presença de Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante dessa Tua santa palavra, que é poder e vida para nós. E nós queremos, Senhor, clamar que ela realmente seja verdade, para que a gente possa entendê-la mais, conhecê-la mais, observá-la mais e obedecê-la mais. Senhor, eu também quero me juntar com aqueles que estão, ó Deus, me assistindo, e quero, ó Deus, estar junto com aquela mãe, com aquele pai, talvez está chorando por um filho que está perdido, por um filho que está enfermo, que está doente, por um filho, Senhor, que, ó Deus, tem problemas, tem dificuldades, ou há problemas de relacionamento. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus de gerações, um Deus que se importa com gerações. Então eu quero clamar que o Senhor dê sabedoria, graça, força, ó Deus, intrepidez a esses pais, a essa mãe, para que possa, Senhor, exercer a autoridade, ó Deus, possa exercer, Senhor, o amor do Senhor na vida desse filho, Deus. E o milagre do Senhor possa também, ó Deus, se fazer presente onde é absolutamente necessário. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, que eu coloco famílias na Tua presença, Senhor. Famílias que estão sendo atacadas, destruídas, Pai. Que o Senhor possa unir, que o Senhor possa, ó Deus, realmente resgatar, Pai, relacionamentos. Ó Deus, para que as gerações não sejam afetadas, Pai, mas para que sejam abençoadas. É o meu clamor, é a minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe.